é o despertar da Kundalini. O que é Kundalini e o que é esse despertar? O que é isso que tem o poder de lhe colocar numa condição real de vida, de existência? Então, isso é algo que você tem dentro de você como um potencial, como algo possível para ser realizado. A atualização desse potencial divino, isso tem sido chamado na yoga como o despertar da Kundalini. Tanto na yoga quanto no Tantra. Na Índia, isso tem sido considerado como, ou chamado como o despertar desse potencial divino. Então, Kundalini é basicamente essa energia situada, segundo Ramana Maharshi, dentro do corpo e fora do corpo. E segundo o próprio Ramana Maharshi, essa Kundalini é a própria consciência. Essa é a visão do sábio, essa é a visão dos seres realizados. Quando essa energia desperta, ela está como que adormecida dentro de uma linguagem metafórica. Mas isso é mais do que uma linguagem de metáfora. É, sim, uma realidade. Ela está adormecida no corpo, na base da coluna. Nesse corpo prânico. Então, segundo a yoga, essa ciência do yoga, quando ela desperta, isso é confirmado na visão de todos os seres realizados e sábios, até de uma forma vivencial e não teórica. Quando ela sobe, ela cria uma mudança nesse mecanismo, nesse organismo. Ela sobe por canais específicos no corpo prânico e vai ativando certos centros. Tá? Esse é o aspecto mais teórico da coisa. É bom a gente repassar isso, mas a gente não deve se prender também a isso. Essa energia chega ao topo da cabeça e desce até o coração. Se assenta no coração. E aqui Ramana se refere ao coração espiritual. Ele fala que esse coração está do lado direito do peito. Até mesmo uma criança, quando se refere a si mesma, ela diz eu, e leva a mão em direção ao peito, exatamente no lado direito. Ela diz eu, se referindo a um ponto aí, que segundo Ramana está dentro e fora, que é o lugar da presença da consciência. Quando isso aflora, quando isso desperta por inteiro, quando isso toma por completo, inteiramente, o corpo e a mente, aconteceu o despertar da Kundalini. Esse despertar da Kundalini é a realização do despertar espiritual ou da iluminação espiritual. É importante que se diga aqui também que isso não tem nada a ver com aquilo que alguns têm chamado aí fora de despertar da Kundalini. Eu aqui me refiro ao real despertar da Kundalini. Então, o real despertar da Kundalini confere felicidade, a verdadeira felicidade. Então, essa verdadeira felicidade, ela está presente quando acontece o fim para esse sofrimento, para todo sofrimento, para toda essa condição psicológica de ego-identidade, de inconsciência, de sono,
essa mera consciência mental. A gente vê isso presente, por exemplo, nos animais. Eles também têm consciência de vigília, de sonho e sono profundo. É a consciência mental. Então, basicamente, o ser humano, como qualquer um animal, tem a mesma condição psicofísica. Então, essa condição psicológica do ser humano, que é semelhante à do animal, repare, o animal carrega inveja, carrega ciúme, carrega sentimento de posse, carrega medo, carrega desejo. O ser humano, da mesma forma. Veja, aquilo que prevalece no ser humano e aquilo que prevalece no animal é o sentido de separação, o sentido de dualidade e, portanto, o sofrimento. Aqui eu sinalizo para você o fim para esse sofrimento. Então, o despertar da Kundalini é o despertar de uma dimensão inteiramente nova. O ser humano pode viver por mais 30, 40, 50, 60 anos, como qualquer um outro animal. Então, o ser humano nasce, cresce, chega no momento que ele consegue, exatamente como os animais, procriar. Então, o ser humano casa, tem filhos, vira pai, avô, avó, mãe, avó, envelhece, adoece e morre nesta condição de ego-identidade, carregando esse sentido de separação, sem compreender a verdade de sua natureza real, de sua natureza divina. E por quê? Porque não aconteceu o despertar da Kundalini, o despertar da consciência. E se isso não acontece o fim para o sofrimento. E se não acontece o fim para o sofrimento, para todo sofrimento, não há real felicidade, não há verdadeira felicidade. Então o homem realiza tudo. Aqui é que ele difere dos animais. Ele tem conquistas extraordinárias, conquistas maravilhosas. Isso é excelente, isso é muito bom. Mas isso não confere real, verdadeira felicidade. Capacidade cognitiva, capacidade de lógica, senso de investigação das leis da natureza, toda essa evolução científica, tecnológica, humanista, tudo isso que vemos presente no reino humano e a gente não vê no reino animal, não faz do ser humano uma criatura que está desfrutando de verdadeira felicidade, apesar de todas as suas conquistas. O nosso trabalho em satsang, e esse é o trabalho que estamos fazendo juntos aqui, é sinalizando para você a importância da realização da verdade que você é, da realização da sua verdadeira natureza divina. Isso significa o despertar da Kundalini, o que representa o fim para todo sofrimento, o que significa a realização da verdadeira felicidade. Quando a ilusão do ego se desfaz, quando a ilusão do sentido de separação, de dualidade entre você e a vida, entre você e a verdade, entre você e Deus, desaparece. Esse é o assunto aqui no nosso canal. Se isso lhe trouxe a esse momento, se isso representa algo importante para você, se inscreve aqui no canal. Aproveita, deixa o seu like aqui no vídeo.
Se você conhece alguém que está trabalhando isso ou em busca disso, compartilhe isso também. Valeu pelo encontro e a gente se vê no próximo. Eu tenho visto alguns dizerem que estão despertos ou acordados ou iluminados, exatamente porque passaram em algum momento por algum tipo de processo como esse. Isso é uma grande viagem ainda egóica. Abandone completamente isso.